Hoje vou contar para vocês o caso do lobisomem que atacou minha tia na quaresma. Esse ocorrido já faz bastante tempo, ela ainda era adolescente e foi por volta de 1970. Minha tia ia muito cedo para a casa dos patrões onde ela trabalhava, pois na época, como não havia outros meios de transporte como hoje, as pessoas andavam frequentemente a pé ou a cavalo. Em alguns casos específicos é que algumas pessoas se reuniam em um local para pegar carona em algum carro de boia fria. Nesse dia, ela conseguiu uma carona com um vizinho que ia mais cedo para a cidade, por volta das 4 horas da manhã. Descendo da caminhonete, ela seguiu a pé para a tal casa. Ela contou que, a poucos metros de uma igreja, em frente a uma pracinha, ouviu um rosnado de cachorro misturado com um ronco de porco muito alto atrás dela. Quando ela se virou, lá estava aquela besta fera enorme, na forma de um cão peludo com o focinho bem comprido. Não era nada desse mundo. Ela, paralisada, não conseguia correr, pois as pernas não obedeciam. Graças a Deus, um senhor de idade apareceu em um bar, um pouco à frente da praça, com uma espingarda já engatilhada e gritou: "Corre, fia, que eu mato esse Satanás dos infernos!" Ela conta que na hora as pernas destravaram, mas pareciam pesar uns 50 quilos cada uma. A primeira coisa que ela pensou foi em correr na direção do velhinho exterminador de lobisomem, mas ele ainda estava a uns 20 metros de distância. A melhor alternativa seria a igrejinha católica que ficava logo à sua direita, pois ela estava com as portas abertas. Com muito esforço, ela conseguiu correr até lá, e o bicho começou a persegui-la rapidamente, quase sem dar chance dela chegar à igreja. Ela conta também que, quando estava a uns 5 metros da igreja, podia sentir que a fera estava muito próxima de conseguir mordê-la. Foi nesse momento que escutou um dos tiros, que provavelmente não acertou o bicho, mas o fez parar por um instante, o suficiente para minha tia adentrar a igreja. Temendo pela vida, em sua cabeça só passava que seria estraçalhada ali, na frente do altar e dos quadros dos santos. Mas por um milagre divino, a fera rosnava e não entrava na igreja. Ficava apenas rosnando e uivando na porta. O velhinho atirou novamente, porém não acertou e nem espantou o lobisomem. O bicho só saiu da porta da igreja porque mais 2 rapazes, filhos do velhinho, vieram em apoio ao pai, um com um facão e o outro com uma grande cruz de pau, rezando a oração de São Miguel Arcanjo. Ao ver a cruz, o bicho saiu correndo para trás da igreja e entrou no mato. Depois de tudo o que aconteceu, minha tia não teve mais condições de trabalhar e saiu do serviço. Não foi a primeira vez que ela viu a criatura, mas essa foi a única vez que ela viu aquele lobisomem em forma de lobo branco. Sei que muitos podem achar que era um simples cachorro branco, mas em cidade pequena, todos conhecem as pessoas, inclusive seus animais. Aqueles que viram o bicho, inclusive minha tia, dizem que ele era do tamanho de um bezerro e longo como um cavalo. Então, sem chance de ser algo de origem natural. Tenho certeza que, assim como o bem, as forças sobrenaturais também existem. Então não seja um São Tomé da vida, que só acredita vendo. Até porque se um dia você encontrar essa criatura, sua vida estará em risco. Na minha adolescência, passando as férias aqui no interior do Piauí, ouvi algumas histórias de lobisomem. A primeira delas ocorreu durante a juventude do pai de quem nos contou. Ele namorava uma moça e, para chegar até a casa dela, passava próximo à moradia de um senhor sobre o qual se comentava que era um lobisomem. Certa noite, quando regressava para sua casa, ele ouviu um barulho no mato, o som das folhas sendo pisadas, e avistou, um pouco distante, o vulto do que pareceu ser um grande cachorro. Esse animal avançou em sua direção, chegando a derrubá-lo. Porém, ele usou uma tática para se defender. Com uma mão, tirou o chapéu da cabeça e com a outra, pegou a faca que sempre trazia consigo. Conseguiu desferir um golpe na fera que se afastou dele e correu para os matos novamente, de modo que ele conseguiu sair dali sem temer outro ataque. Dias depois,
soube da notícia de que aquele senhor do qual falavam estava acamado. Ele havia dito a todos que se feriu em um galho de árvore. O pai da senhora que contou o relato decidiu então fazer uma visita. Observando atentamente a ferida, confirmou que era no mesmo local onde ele tinha ferido o lobisomem. O outro ocorrido, também repassado por essa senhora, foi de que, em uma determinada noite, ela estava com sua família na frente de casa, no interior, quando os cachorros começaram a latir como se estivessem acuando algum animal, e depois entraram assustados dentro de casa. Pouco tempo depois, o lobisomem apareceu. Era como uma mistura de homem com bicho. Apoiava-se sobre os cotovelos e joelhos, correndo como um cão. Suas articulações eram de tal forma que se ouviu um estalar quando ele saltou a porteira. Todos entraram em casa apavorados com aquela aparição. O lobisomem, porém, não demonstrou que iria atacar, como se apenas estivesse de passagem. João, um rapaz de 17 anos, sempre ouvia os moradores mais velhos falarem sobre o lobisomem, mas nunca acreditava. Ele trabalhava até tarde na oficina do Antônio e muitas vezes voltava para casa depois da meia-noite, sem nunca encontrar nada além de gatos vadios e a brisa fria da madrugada. Numa noite de lua cheia, João estava encerrando mais um dia de trabalho. O céu estava claro e a lua brilhava intensamente, iluminando os becos e vielas. Ao sair da oficina, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ignorando o incômodo, ele começou a caminhar pelas ruas estreitas da favela. O caminho para casa passava pelo velho Beco dos Lobos, um lugar que sempre lhe causava arrepios. No meio do beco, João ouviu um uivo distante que parecia se aproximar rapidamente. Paralisado pelo medo, ele olhou em volta, procurando a origem do som, mas não viu nada além de sombras. De repente, um vulto enorme surgiu da escuridão. Era uma criatura de quase 2 metros de altura, com pelos negros e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. João tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. A criatura avançou, seus passos pesados ecoando no silêncio da noite. O lobisomem se aproximou de João, cheirando o ar ao redor dele, como se estivesse saboreando o medo do rapaz. Com um rosnado baixo, a criatura levantou a cabeça e uivou para a lua. Um som que fez as janelas tremerem e os cães latirem desesperadamente. Num impulso de coragem, João pegou uma barra de ferro que encontrara no chão e a brandiu na direção da criatura. O lobisomem recuou por um momento, mas logo avançou novamente, com um olhar de fúria nos olhos. João sabia que não tinha chance contra aquela fera, mas não podia simplesmente desistir. Enquanto lutava pela vida, João começou a lembrar das histórias que ouvira na infância. Diziam que o lobisomem era, na verdade, um homem amaldiçoado, preso num ciclo de violência e dor, e que a única forma de libertá-lo era encontrar o seu túmulo e destruir o que lá estivesse enterrado. Com um esforço sobre-humano, João conseguiu se esquivar das garras afiadas do lobisomem e correu em direção à antiga capela abandonada no topo do morro. Segundo as lendas, o túmulo do primeiro lobisomem estava lá, escondido entre as ruínas. Chegando à capela, ofegante e com o coração a mil, João começou a cavar freneticamente com as mãos. O lobisomem não estava longe, seus uivos ficando cada vez mais próximos. Finalmente, suas mãos tocaram algo frio e metálico. Era um velho caixão de ferro. Sem hesitar, João abriu a tampa e encontrou um amuleto dourado com uma inscrição antiga. Enquanto o lobisomem se aproximava, João pegou o amuleto e o quebrou com toda a sua força. No mesmo instante, a criatura soltou um grito ensurdecedor e caiu no chão, contorcendo-se de dor. Seus pelos começaram a cair e seu corpo a encolher, até que no lugar do monstro, restava apenas um homem velho e frágil. O homem olhou para João com gratidão nos olhos antes de soltar seu último suspiro. A maldição finalmente havia sido quebrada. João ficou ali por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. A lua cheia ainda brilhava no céu.
Mas o medo que antes dominava a favela parecia ter desaparecido junto com o lobisomem. Com o coração mais leve, ele desceu o morro, pronto para contar a todos que a lenda do lobisomem, da favela, finalmente tinha chegado ao fim. Marcelo, a fim de conhecer um pouco mais a vida no campo, foi passar férias na fazenda do avô Antônio Ferreira Nobre, um velho fazendeiro conhecido e respeitado por todos daquele lugar. O jovem passava a maior parte do dia montando a cavalo, brincando bola, tomando banho de rio e conversando com outros jovens moradores da vila. Um estudante no auge da juventude, curioso. Na verdade, ele era mais um que vivia a mocidade imprudente e leviana e dizia não acreditar em mistérios, crenças ou milagres. Certa vez, ouviu uma história de que havia naquela região um ser misterioso que aparecia sempre em noites de lua cheia. Após o jantar, como era de costume, ficava conversando com sua avó Sebastiana. E dessa vez, decidiu perguntar sobre o que tinha ouvido. Vovó, a senhora já ouviu falar dessa criatura que aparece aqui perto? Já, meu filho. E faz muito tempo que esse bicho aparece. Tem um lugar em que ele sempre costuma aparecer? Tem. É na divisa das terras do teu avô com a do tio Elias. Dizem que é sempre nas matas de lá. Apesar de não acreditar nessas histórias, que ele próprio considerava fantasiosa demais, porém, Marcelo mostrava-se interessado em saber mais sobre esse assunto e continuou questionando sua avó. A senhora já viu alguma vez também, vovó? Eu? Credo em cruz Ave Maria. Deus me livre. Disseram que é uma pessoa que se transforma, né, vó? Dizem que é uma pessoa que recebeu o fado de ser transformar nesse tipo de bicho. Quem a senhora acha que é? Que pergunta besta é essa, menino? Eu não sei, mas gente de bem não deve ser. Isso só pode ser da parte do capeta. Desconjuro. Quem quer brincar com uma coisa dessa? Nesse exato momento, o avô surgiu na porta da sala, mostrava-se incomodado com as perguntas do neto e o repreendeu dizendo: "Para que perder tempo com isso, acho melhor você esquecer essa história. Logo tu, um menino tão esperto e fica caindo em conversa fiada desse povo." Marcelo não conseguia dormir. Estava impressionado com tudo que havia escutado nos últimos dias e com a conversa que tivera com sua avó pouco antes de deitar. De repente, teve uma ideia. Queria desvendar esse mistério. Subitamente batia-lhe um forte desejo de ver esse temido ser, encontrá-lo. E quem sabe, descobrir a identidade de quem se transformava. Em meios a esses pensamentos, ele adormeceu. Na manhã seguinte, ao levantar, comera 2 pedaços de bolo de fubá. Esse era o seu preferido, e sua avó fazia sempre que vinha visitar. Depois foi até o quintal. Sentou-se num banco de madeira embaixo de uma goiabeira e olhou em direção à divisa das terras de seu avô. Depois, resolveu ir conversar com Jeremias. Montou em seu cavalo e saiu. Jeremias era um jovem forte e tinha fama de ser muito corajoso. Assim que Marcelo começou a falar, o amigo logo o repreendeu, dizendo: "Por que você quer saber dessas coisas? Você não acredita nisso?" Marcelo baixou a cabeça e, depois de algum tempo de silêncio, respondeu: "Verdade. Mas fiquei curioso. Eu quero ir lá onde ele aparece e queria que tu fosse comigo." Jeremias ficou surpreso e respondeu: "É melhor não mexer com essas coisas. Mas se quiser ir mesmo, vou convidar alguns camaradas para ir com a gente, na noite combinada." Marcelo saiu silenciosamente para não acordar seus avós. No portão da fazenda, já se encontravam Jeremias e os rapazes, armados apenas de facão. Era noite de lua cheia. Ela iluminava toda a pastagem ao redor. Naquele horário, escutava apenas uivados de cachorros e piados de algumas aves consideradas de mau agouro. Todos conversavam entre si para distraírem-se. O caminho era estreito e coberto por árvores grandes. Em algumas partes cobria-o, deixando-o escuro e assombroso. Tudo parecia tranquilo, até que Jeremias começou a ouvir passos dentro do mato. Não se incomodou.
Tentou disfarçar, mas os passos iam acompanhando-os. Marcelo e os outros também começaram a perceber. O amigo até tentou disfarçar, dizendo que era macacos da noite, mas a cada hora o barulho só aumentava. De repente deu uma ventania que começou a balançar as árvores com tanta intensidade. Os cabelos de Marcelo puseram-se de pé e duro feito estacas. As pernas começaram a ficar bambas. O coração começou a acelerar. Todo o corpo estremeceu e ele não conseguia dar um passo à frente. Estava paralisado de medo. E logo percebeu algo vindo em sua direção. Dentes afiados, olhos avermelhados, corpo peludo e grande rabo, com o bichana feroz se aproximando cada vez mais. Já sentia as mãos peludas e unhas afiadas em suas costas. Fechou os olhos, já sem esperança de se desvencilhar das mãos daquele monstro quando escutou um som forte do tiro. O animal foi atingido em cheio. Assim, encontrava-se um corpo jogado no chão, metade homem e metade lobo. Quando Marcelo se aproximou, ficou desesperado ao ver que aquela figura de outro mundo era na verdade seu avô, que agora se encontrava sem vida. Assim, ele entendeu por que seu avô tinha ficado tão perturbado e irritado quando começou a perguntar sobre a tal criatura, mas agora já era tarde demais e nada poderia ser feito para mudar aquele destino cruel. Papai, existem lobisomens? Não, minha filha. Então por que tem filmes na televisão que... Filha, veja bem. Essas histórias são chamadas de lendas. Ou seja, alguém inventa uma história, que é repetida para outras pessoas e assim vai se espalhando. Essas lendas são criadas por algum motivo, que na maioria das vezes a gente nem sabe. É a mesma situação que ocorre com a mula sem cabeça, o saci, Papai Noel, vampiros e outros seres esquisitos. Então por que inventaram o lobisomem? Dizem que um homem se transformava em parte em lobo nas noites de lua cheia para apagar seus pecados ou por causa de uma praga que alguém lançou. Não tenho certeza. Meu avô me contava uma história que ele chamava de causo, sobre um lobisomem numa família. Como é a história, papai? Ah, minha filha, é muito comprida e complicada. Não sei se você vai ter paciência. Pode começar. Está bem. Ouvi esse caso várias vezes do meu avô lá no interior, onde nasci. Coitado, ele já morreu há tanto tempo, muito antes de você nascer. Vou recordar a história de Serafim e seus filhos. Serafim? Sim, minha filha. Meu avô me contava que havia uma família de 4 homens e uma mulher. Eram o velho Serafim e seus 4 filhos: João Quebra-Toco, Mané Quindim, Lourenço e Maria. Vovô me garantiu que conheceu Maria, a única que sobreviveu às desgraças da família. Quando ele a conheceu, ela já tinha mais de 60 anos e vivia num asilo, esquecida por todos e pelo mundo. Meu avô trabalhou como faxineiro nesse asilo. O que é desgraça da família? E o que o lobisomem tem a ver com a Maria? Desgraça é uma tragédia, um acontecimento ruim. Muitas coisas tristes ocorreram com essa família. Quanto ao lobisomem, você vai ter que esperar até o final da história. Calma, filha. Vou tomar um café para aquecer a garganta e continuarei com a narração. Vai logo, pai. Estou doida para conhecer tudo. Pois bem, retomemos. Serafim era um fazendeiro viúvo, pobre e analfabeto. Não havia escola onde ele morava. Apenas Lourenço, o mais novo da prole. O que é isso? Prole? Prole é a família. Então, continuando, Lourenço era o único que sabia ler e escrever, embora muito pouco. Ele aprendeu com um padre que visitava a pequena cidade de vez em quando, e lá ficava por algumas semanas, fazendo seus serviços religiosos como missas, casamentos, batizados e outras coisas. Lourenço, que na época tinha mais ou menos 15 anos, gostou muito do padre e o visitava sempre à noite, escondido do pai, que considerava bobagem saber ler e escrever. Nossa, pai! É verdade, filha. Naquela época muitas pessoas pensavam assim.
Infelizmente, até hoje tem gente com essa mentalidade. Mas o fato é que Lourenço, apesar da pouca idade, se tornou o mais inteligente dos filhos. Sabia conversar, fazer contas complicadas, explicar quase tudo, lia livros de histórias para os irmãos e até escrevia cartas a pedido deles. Passaram-se alguns anos e Lourenço tomou uma decisão. Deixaria a família e partiria para bem longe, em busca de uma vida melhor. Mas essa vontade foi a desgraça dele. O velho Serafim não gostou da ideia e exigiu que os outros filhos também não concordassem. "Filho meu não dança conforme a dança", dizia ele. Então, o que Lourenço fez? Não fez nada, minha filha. Apesar de pedir de joelhos que o deixassem ir embora, de nada adiantou. Ele jurou que qualquer dia, sem ninguém perceber, iria fugir. Naquela mesma noite, o velho Serafim reuniu os 4 e disse que iriam para a floresta caçar capivaras e queixadas, como faziam uma vez por mês. "São bichos, pai?" "São. A capivara é parente do rato, porém bem maior, e vive perto de rios. Já o queixada é da família do porco, mas é selvagem. Dizem que os 2 animais têm carne saborosa. Mas hoje, em dia, é proibido caçar esses bichos e outros que vivem em florestas. Minha professora disse que a gente tem que preservar os bichos." "É preservar, filha. Preservar quer dizer mantê-los vivos." Continuemos com a história. Nesta parte, meu avô contava: "Noite alta de silêncio e lua, Serafim, o bom pastor, de casa saía. Dos 4 meninos, 2 levavam rifles. Os outros 2 levavam fumo e farinha." Ainda nesse trecho, vovô, que viveu 3 anos na Bolívia, dizia assim: "Bandoleros de los campos verdes, Dom Quixotes de nuestro desierto." Mas vamos continuar. Naquela noite alta de lua mansa, os 4 mataram Lourenço. Maria não soube explicar por quê. No entanto, ela atirou 2 vezes no irmão, João e Mané, uma vez cada. O pai não teve coragem de puxar o gatilho. Esconderam o corpo e voltaram cabisbaixos para casa. Nem foram caçar. "Pai, é muita maldade." "Verdade, filha. O ser humano é capaz de coisas ainda piores." "E o lobisomem?" "Agora é a parte do lobisomem." Maria contou ao meu avô que Lourenço se transformou em lobisomem porque seu corpo não foi enterrado. Pelo relato de Maria, ela foi a primeira vítima do irmão morto. O lobisomem Lourenço apareceu para ela, certa noite, e lançou uma praga. Disse que Maria ficaria grávida e teria um filho peludo com dentes de cachorro. E realmente, ela ficou grávida, sem ter nenhum relacionamento com o homem, como garantiu ao meu avô. Serafim, ao ver a filha naquele estado, a expulsou de casa, e ela se tornou prostituta, mulher que vende o próprio corpo aos homens. No entanto, seu filho jamais veio ao mundo. Sua barriga murchou até voltar ao normal. Maria teve vários homens na vida, mas nunca engravidou. Os irmãos Mané Quindim e João Quebra-Toco também foram abordados pelo lobisomem à noite numa lua cheia e desmaiaram de medo. O primeiro morreu na hora, e o outro agonizou por 3 dias até perder a vida. Caramba, pai! O que aconteceu com Serafim? No final, até hoje não entendi bem, mas meu avô encerrava a história com a seguinte frase: Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu 7 vezes, até abrir caminho para o paraíso.